Nós vamos falar sobre agora o comportamento do preço, o principal comportamento do preço. A gente viu padrões de reversões, padrões gráficos, mas agora a gente vai detalhar o porquê que existem esses padrões. Lembre-se que essa aula é sobre comportamento do preço, você quer entender o preço, assim como as pessoas entendem, todo mundo que trabalha entende, né? Price Action, ele veio para isso, entender exatamente o comportamento do preço. Existe um comportamento padrão do preço, seguido pelas pessoas, na maioria das vezes. Não vou dizer 90% das vezes, porque é menos. Às vezes 60% das vezes as pessoas seguem os padrões. Então o Price Action ele veio para isso, para a gente determinar alguns padrões naturais que o preço ele se comporta. Lembre-se, a gente quer saber o comportamento do preço. Para isso a gente tem que mudar o nosso, tirar a nossa visão. Se você já opera no mercado, já sabe um pouco sobre isso, tire um pouco a visão anterior, coloque essa nova visão. O preço ele tem um comportamento, você precisa entender e interpretar esse comportamento sempre. Então vamos para os principais elementos do comportamento do preço no mercado. O primeiro comportamento é a tendência. Existe uma frase muito famosa que se diz: a tendência é sua amiga, tá? O que é a tendência? Nesse caso, a primeira tendência que a gente está vendo aí na imagem, Petro 4, tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos. O preço ele vai se escalando, ele vai crescendo, então ele tem correções e isso vai se tornando uma tendência de alta que a gente está vendo. Tendência de alta é topos e fundos cada vez mais altos. Um topo, fundo alto, topo, fundo mais alto ainda e assim por diante. Legal? Tendência de baixa, obviamente, o contrário. Topos e fundos cada vez mais baixos. Isso não acontece de uma vezada. Você não vai ver uma linha reta. É um gráfico, ele vai se corrigindo. Topos e fundos cada vez mais baixos. Bom, vamos para minha tela agora que eu vou mostrar um pouco sobre as tendências de alta, como identificar uma tendência de alta e uma tendência de baixa visualmente. Legal? Vamos lá. Primeira pergunta: o que você vê aqui? Eu escolhi aqui uma moeda, o USDJPY, dólar Yens, para falar sobre isso. O que você vê quando bate os olhos no gráfico? Qual tendência você identificou aqui? Então eu vou tratar sobre isso. A gente tem essa tendência aqui, né? Usei uma linha vertical para falar sobre essa tendência aqui. Essa tendência claramente é uma tendência de baixa. Basta você ver que nós temos aqui um fundo nesta região, um topo menor do que este topo aqui, né? Este topo menor que este. Temos um novo fundo nesta região e um novo topo nesta região. Então, uma tendência a curto prazo, tá? Aqui no H4, curto prazo para o H4, ou seja, cada candle vale 4 horas de baixa. Legal? Bom, depois disso nós temos uma tendência nessa região, uma tendência lateral, tudo bem? Vejam só como é que o mercado ele ficou lateral desde o dia 19 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, olhando aqui, né, até fevereiro, olhando aqui dessa forma. Depois o que aconteceu? O preço começou a querer uma nova tendência de alta, né? Uma nova tendência de alta, criando um topo, um fundo e por fim um novo topo aqui nessa região. Legal? Depois ele voltou a ficar lateral desta linha onde está o mouse até esta linha. Ficou lateral, né? Ficou lateral e agora está tendo uma nova tendência de alta. Vamos criar a linha vertical nossa aqui. Tendência de alta aqui em tempo real, que teria um topo aqui, um topo, um fundo aqui e provavelmente no futuro, quem sabe, né? Então ele vai criar um topo mais alto em qualquer região desta aqui. Por enquanto, ele ainda não chegou neste nível de criar
um topo mais alto, né, para confirmar essa tendência de alta. Por enquanto a gente só tem um topo, um fundo aqui nessa região, a gente tem um fundo aqui nessa região, um topo, um fundo. Provavelmente teremos um topo lá em cima. Isso aqui é apenas previsão, ok? É assim que a gente identifica as tendências. Voltando um pouco mais, agora vamos voltar. Aqui a gente tem, vamos voltar fazendo da forma contrária, daqui para cá. Aqui a gente tem uma tendência estranha, legal? Por quê? Tendência estranha, Wilson? É simples. Você vê um fundo aqui nessa região, eu usei o objeto errado. Você vê um fundo aqui nessa região, ok? Um fundo de uma outra tendência de baixa que teve aqui e tem um topo. Esse topo, você teve esse topo. Porém, o nosso fundo, né, para criar uma tendência de alta, teria que ser, o preço teria que chegar hipoteticamente nessa região aqui. Por isso é uma tendência estranha, porque ela não tem uma movimentação tão definida. E adivinhe por quê? Veja a data. Dezembro de 2014. Isso significa que foi um mês estranho. Muitos feriados, finais de ano. Ok? Note que isso também interfere o mercado. Tudo bem? Antes disso, temos aqui uma tendência de baixa. Para finalizar, com o fundo aqui. Nessa região, né, dessa haste. Um topo aqui. Sim, aqui é um topo, tá? Um outro fundo mais baixo do que este fundo anterior. Depois temos novamente um topo e finalmente um fundo lá embaixo. Legal?